Boa noite, companheiros. Sejam bem-vindos aqui no canal Automation de Barros. Eu sou o engenheiro de Barros e estou aqui mais uma vez para apresentar uma videoaula relacionada a uma máquina destroçadora. Eu trouxe esse vídeo para poder apresentar um sistema de uma fábrica em que fui chamado para poder selecionar, tá, o sistema. A princípio, o sistema trabalhava com um PLC da Siemens, tá? Da família S7200. Só que, como a CPU foi a vida, então, para não deixar o sistema parado, enquanto não tinha o PLC, eu criei na lógica de relés ou em comandos elétricos. Tá ok? Então, como sempre, aqueles que já são inscritos, partilhem, e aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se aqui no canal para continuar a receber mais vídeos. Tá ok? Então, eu vou dar uma breve explicação como é que o sistema funciona. Nós temos um cilindro, tá? E esse cilindro eles chamam de braço, em que o cilindro avança para pressionar então o tubo que ao longo da linha não saiu com uma certa qualidade, tá ok? Este cilindro, quando avança, ela vai fazer pressão em relação a um rotor, tá? Tem um motor com um cilindro que vai fazendo a rotação, e a pressão que vem do braço, não é? Daquilo que eles chamam de braço, mas na realidade são cilindros com uma base que pressiona então o tubo, tá ok? E isso vai permitir com que as ranhuras que tem no cilindro que estão acoplados ao rotor vai permitir então que esse tubo seja desfeito, tá? A intenção é desfazer o tubo para que ela volte como matéria-prima e poder ser feito um outro tubo. Nós temos aqui o outro motor que eles chamam de sem fim, ou seja, para fazer a extração. É um extrator que vai levar a matéria já desfeita dentro do reservatório, em que depois é levado à linha de fabricação. Tá ok? Então, como é que o nosso circuito funciona? Tá? Tendo em conta a explicação que eu apresentei. Quando nós arrancarmos o sistema, eles têm os seletores que entram de forma individual, que eles, mesmo a nível do próprio PLC, também funcionava da mesma forma. Eu, na realidade, só tive que entender o funcionamento para poder deixar então o sistema analógico de relés. Tá ok? O que é que nós temos? Nós temos aqui o nosso botão de pressão que vai ligar a bomba, tá? Aqui nós estamos a representar um sistema pneumático, mas na realidade eles tinham os cilindros, eram cilindros hidráulicos, tá? Então eu estou aqui a chamar de bomba, que é a bomba hidráulica, tá ok? E quando essa bomba hidráulica é acionada, nós estamos a dizer que irá ter disponibilidade de fluido para poder exercer pressão aqui no nosso cilindro, tá? Então, depois eu preciso acionar o braço, tá ok? Fechar o seletor do braço para permitir então que, quando ela receber essa marcha, vai fazer com que haja o avanço do mesmo. Mas eu, para simular esse mesmo processo, eu trabalhei aqui com os temporizadores, tá ok? O temporizador vai fazer com que o braço não permaneça por muito tempo, mas que tenha sempre um repouso. Estamos a dizer que o cilindro não pode ficar sob pressão por muito tempo. Então eu aqui coloquei alguns segundos para permitir com que o cilindro retorne para a sua posição
enquanto vai ter esse ligeiro descanso. Então, como é que nós temos aqui, como é que nós vamos fazer? Quando nós fecharmos o seletor, vai ligar o braço, tá? E nós vamos ter o sinal a chegar já ao a nossa solenoide, que estamos a chamar de AR ou a solenoide de recuo, tá, ok? Para fazer com que haja o retorno sempre que nós começarmos o processo, haja o retorno. Se o cilindro estiver na posição de avanço, vamos supor que ela parou na posição de avanço, então haja o retorno do cilindro, tá, ok? Por isso é que temos aqui o nosso contacto fechado do temporizador menos K1 ou K1, tá? E a sua solenoide vai estar ativada, tá, ok? E vai alimentar o nosso temporizador, que estamos aqui a chamar de menos K11, ou seja, aqui o nosso elemento é um temporizador off delay, tá? Ela funciona com retardo na desenergização, então sempre que lhe for retirada o sinal, ela vai fazer uma contagem e alterar então o estado do seu contacto, tá, ok? É o que nós temos aqui, tá? Quando ela retirar o estado do contacto, ela vai poder comutar e permitir então que passe o sinal, tá? Esta condição é que permite que haja o retorno. Nós temos o rotor, ela vai ser acionada por um seletor, e o extrator ou sem fim também será acionada por um seletor. Então, o nosso principal elemento é o cilindro e a nossa bomba, tá? São os elementos que precisaram ali então de um comando para fazer com que o sistema fosse funcional. Eu abri aqui também o nosso PCSIMO, tá? Para ajudar em termos gráficos, para poder mostrar aquilo que vai acontecer. Eu tenho o cilindro que vai fazer com que leve então ou pressione o material até ao rotor, tá, ok? Então vamos entrar no modo de simulação para poder visualizar e reforçar aquilo que é o conceito. Está aqui no modo de simulação, tá? Vamos também entrar aqui no modo de simulação no PCSIMO, tá? Eu tenho aqui o meu botão de Start para ligar o quê? Para ligar a bomba hidráulica. Vamos então dar o Start. Como podem ver, a bomba hidráulica está acionada. Depois, tenho que alimentar o braço, tá? Com o B2. Depois, tenho que fazer com que haja o funcionamento do rotor. E aqui o nosso S3 vai fazer com que haja então o extrator ou o sem fim, tá? O material, ela estará aqui a ser pressionada. Estamos a dizer que quando tivermos aqui o material, ela vai fazer pressão para o destroçamento. Vamos então testar. Como pode ver, está aqui o material. Quando coloca-se o tubo, o cilindro avança e faz pressão, tá? Ela vai fazer pressão durante algum tempo. No terreno eu coloquei 5 minutos e com que haja essa pressão e vai retornando, tá, ok? E quando ela atinge, na realidade, quando ela atinge o fim de curso, tá? Caso ela atinja o fim de curso, eu decidi fisicamente, não é? No esquema real, eu disse que se ela atinge o fim de curso, significa que está vazio, já não tem material. Então, ela faz um retorno. Mas aqui só está a utilizar o temporizador, por isso é que nós não vamos poder ver que ela, ao atingir o fim do curso, é que faça o retorno. Então, como podem ver, está aí e ela vai fazendo pressão ao material. O nosso rotor continua a girar, tá? Ela gira de forma permanente. Vamos colocar um outro material, tá? Ela está ali, tem o tubo e quando o braço avançar, vai pressionar então, como podem ver aqui, durante algum tempo, tá, ok? É dessa forma que o sistema funciona. Vamos só olhar aqui
também no esquema, tá? Ela está recuado, tá ok? Avançou o cilindro, quer dizer que está a fazer pressão, todos os motores estão a funcionar, tá? Permanentemente, e recuou. Então ela trabalha desta forma, entra em repouso, tá? Depois volta a fazer o avanço. Muito bem, é dessa forma que ela funciona. Como podem ver, está aqui, está na posição de avanço, tá? Está aí. Se nós colocarmos o outro material, ela vai pressionar novamente. Como podem ver, o circuito é funcional. Está ali, ela está a pressionar o material, tá? E este elemento vai fazer a extração do material. Aqui eu não consigo representar, tá? Mas é desta forma que está a funcionar, tá? Na realidade, nós podemos apresentar aqui também no peça sim, tá? Muito bem, companheiros. Então, era este o vídeo que eu tinha para apresentar hoje. Queria partilhar convosco para mostrar que muitas das vezes nós podemos encontrar um sistema e podemos alterar, tendo em conta a lógica, só precisamos entender o raciocínio. E então eu trouxe esse vídeo para poder partilhar convosco, dizendo que não vou poder mostrar a imagem real porque não me foi permitido, tá? Pela fábrica em que fiz o trabalho. Mas é um raciocínio que foi criado, foi testado aqui no CAD-SIMO e quando cheguei no local foi fácil de poder deixar a coisa funcional. Muito bem. Companheiros, muito obrigado por estarem aí e assistir mais uma videoaula. Espero que aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se no canal e aqueles que já são inscritos, partilhem o vídeo e continuarmos então a crescer aqui no canal. Muito obrigado e até mais.